Olá, meu nome é professor Renato Porto e hoje no Saber Direito Responde estarei esclarecendo as dúvidas dos internautas. Eu gostaria sempre de lembrar a todos vocês que encaminhem seus questionamentos para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. Não se esqueçam também de inserir nesse e-mail o nome do professor e o tema da aula, para que eu possa pensar aí, efetivamente o seu questionamento e responder com a maior brevidade possível. Bom, então vamos lá. Hoje eu tenho aqui a nossa primeira internauta, é a Ana Rosa Sampaio, de São Paulo. Ana Rosa pergunta: o Código de Defesa do Consumidor pode ser aplicado nas relações eletrônicas de consumo? Ana Rosa, a resposta é positiva. O Código de Defesa do Consumidor poderá ser aplicado nas relações jurídicas de consumo. Por quê? Todas as vezes que você identificar a figura de um consumidor, a figura de um fornecedor, e unindo esse consumidor a esse fornecedor, um produto ou um serviço, inegavelmente a resposta será positiva. Você poderá aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Nas relações virtuais, você poderá aplicar pelos dois motivos. O motivo primeiro poderia ser mediante a aquisição de um produto via um site. Vejamos, imagine que você entrou num site de uma empresa que vende um determinado produto, vende uma bolsa, vende um vestido, vende um eletroeletrônico. A partir do momento que você se loga àquele sistema, adquire, debita, efetua o pagamento, você está travando uma relação jurídica com aquele fornecedor. Uma relação jurídica de consumo em que você adquire um produto. Então, você pode aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Mas existem sites também em que você trava uma relação jurídica de consumo, mas se ligando a este fornecedor através de uma prestação de um serviço. Quando você faz a aquisição de um determinado serviço virtual, Renato, como assim serviço virtual? O seu e-mail, seu e-mail nada mais é do que um serviço virtual. Nós temos diversos outros serviços virtuais. Você tem o provedor de acesso, você tem o e-mail, você pode ter sites de relacionamento. Não existe o critério remuneração para se travar ou não uma relação de consumo. Vejam, existem os serviços gratuitos e existem também os serviços aparentemente gratuitos. Quando você interage com um site de relacionamentos, você não está efetivando um pagamento para aquele site. Não está efetivando o pagamento para aquele site, mas de forma direta. Já que existem os serviços aparentemente gratuitos, muitas vezes, por mais que não exista a remuneração, existe sim a relação de consumo baseada em uma prestação de serviço. Então, Ana, olha, aquele abraço para o pessoal de São Paulo e a resposta é sim. Você pode aplicar o Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas travadas via web. Bom, vamos continuar aqui os questionamentos, e são muitos. Eu agradeço a todos vocês pela vontade, pelo interesse em estar trabalhando aqui e essa curiosidade do direito do consumidor. E agora eu já vou falar lá para Aracaju, né, com a Ludmila Calil, que falou lá, professor Renato, um site pode ser responsabilizado? Agradeço por sua atenção. Olha, um abraço, agradeço também pela pergunta, Ludmila. E eu gostaria de passar para você. Olha, um site pode ser responsabilizado? Pode. E existem até duas formas de responsabilização de um site. A primeira forma de responsabilização de um site é quando esse site vem a denegrir a imagem desse cidadão. Imaginemos aí de relacionamentos em que alguma pessoa acessa e cria uma comunidade denegrindo a imagem. Bom, os aspectos podem ser patrimoniais ou morais. Nesse caso, são aspectos morais. O direito à imagem, como a pessoa repercute no seio da sociedade. A imagem é tudo, né? Como já diria alguns fabricantes de refrigerante, imagem é tudo. Se isso não fosse importante, ninguém ganhava dinheiro traduzindo isso através de campanhas. Bom, então, através da sua imagem, seja pela criação de um perfil falso, seja através da criação de uma comunidade falsa, ou seja até mesmo da exibição da sua imagem, que é dada
via internet. Vocês não podem confundir tão somente, Ludmila, você tem que ficar atenta para o seguinte, se você deu publicidade à tua imagem, isso é uma coisa. Se você publicou aquela sua fotografia, olha, é você que está dando publicidade ao ato. Você não vai poder reclamar por danos morais, tendo em vista que você que deu essa publicidade. Agora, se pegaram essa sua imagem, e tem até uma interessante, há pouco tempo atrás, um político famoso vinha percorrendo as ruas de uma cidade famosa aqui, e uma mulher, mas muito jovem, vinha com sua filhinha de 2 anos de idade. E quando vem o político com todos os assessores e tudo mais, chegando perto, ela se abaixa para pegar a sua filha. Na hora que ela se abaixa para pegar a filha, alguém bate uma fotografia e insere no site, e a imagem que se apresentava é como se ela estivesse de lado pegando a criança. E aí o site exibe eleitora dança funk com o famoso candidato. Como consequência, o marido, quando viu aquela publicação no site, acabou com o relacionamento. Será que essa pessoa tem algum dano? Será que essa imagem foi consentida? Será que ela deu autorização a essa imagem? Veja aí um exemplo de um site que causou um dano exclusivamente moral. Agora, pode causar também um dano de um aspecto patrimonial. Não é verdade? Quando você entra naquele site, faz uma compra e o produto não chega, nada mais é do que um dano patrimonial. Vamos lá para as novas perguntas. Bom, professor Renato, agora é o Silvio Lourenço, lá de Vila Velha. Professor Renato, direito e internet podem se correlacionar? Muito obrigado a você também, Silvio. Lógico que sim, Silvio. Direito e internet podem se relacionar. A internet está entrando na vida das pessoas, está entrando nas nossas vidas e a cada dia que passa, os conflitos via web vêm aumentando. Eu posso falar do problema de drogas virtuais, eu posso trabalhar com os sites de compras coletivas, eu posso trabalhar também com os provedores de acesso. E olha, problemas de nomes de domínio na internet. Vamos traçar esse problema de nomes de domínio, como por exemplo, para a gente poder pensar e te responder como direito e internet se correlacionam. Todo mundo, quando quer difundir um site, e veja, uma empresa, quando ela entra na sociedade, hoje em dia é inconcebível que ela não tenha um site. É uma fonte de rendimento direto. Então, essa empresa, ela precisa ter aquele site, ela faz o registro do nome de domínio. Por exemplo, eu tenho um registro de nome de domínio. Uma pessoa física pode ter um registro? Pode. Uma pessoa jurídica pode ter um registro de nome de domínio? Pode. Uma entidade, um ente despersonalizado, uma entidade sem fins lucrativos, quem quer que seja, pode registrar. O que você vai mudar, na verdade, são os níveis de nome de domínio. Por exemplo, se você se chama João Manuel e quer ter um site de João Manuel, você, Silvio Lourenço, se você criar lá, Silvio Lourenço, vamos supor, Silvio Lourenço, stf.jus.br. Você vai poder ter esse site? Não, não vai poder. Por quê? Porque nesse segundo nível, o STF vai ser só para essa atividade. Quer dizer, você tem um nome de domínio de primeiro nível, Silvio Lourenço, e o de segundo nível vai se qualificar .com, .jus, .info e assim vai. E não é incomum que nos dias atuais vocês sofram danos com pessoas que registrem os nomes de domínio para poder, com isso, são os chamados cyber squatters, para com isso se locupletar ilicitamente. Olha aí um caso em que direito e internet se correlacionam. Vamos lá para mais uma pergunta então. Professor Renato, essa pergunta vem do Yuri Amaral, aqui de Brasília. Redes sociais, Orkut, MSN, etc. Qual a responsabilidade de cada um? Veja, primeiro, se eu tenho lá um Orkut, uma rede social, um Facebook, né? Se você posta uma determinada mensagem, você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você está postando. Veja, na medida que você insere dados e esses dados vão se divulgar pelo globo, muito cuidado com os argumentos que você vai estar traduzindo. Porém, eu não posso esquecer que uma coisa é a ferramenta, que você, usuário da internet, tem que ter muito cuidado.
Muito cuidado mesmo. Só que eu não vou esquecer que essa ferramenta é que propiciou o dano. O consumidor que está utilizando pode ter algum prejuízo em função disso, de uma informação que ele deu para o mundo? Pode. Mas será que o site também não deve ser responsabilizado na medida que foi ele que disponibilizou a tecnologia que causou o dano? Eu entendo que sim. Deve ser responsabilizado, sim. Teoria do risco do empreendimento. Bom, vamos para a primeira, dando continuidade aos questionamentos. Vem a pergunta lá do Israel Pacheco, de Araxá, Minas Gerais. O pessoal de Minas tem participado muito. Professor, a minha dúvida é a seguinte: o que são drogas virtuais? O senhor poderia citar exemplos? Ih, que perigo, hein? Israel, drogas virtuais já existem. Infelizmente, isso é uma praga que já vem se assolando pelos ambientes virtuais. Vejam, exemplos. Existem sites que vendem drogas via web. Bom, como assim drogas via web? Você recebe a droga em casa? É mais ou menos assim. Como é que funciona? Hoje, através de alto-falantes, de receptores de alta precisão, você consegue acessar alguns sites e nesses sites você debita no cartão de crédito e ondas sonoras são emitidas e levam o seu cérebro, levam a sua mente a sensação de êxtase daquela droga. Olha que coisa louca. Isso aí, onde é que vai chegar? Será que os nossos jogadores eles estão preparados para isso? E mesmo que estejam preparados para isso, será que a nossa legislação ela consegue trabalhar com isso? Bom, eu levanto as mãos para o céu e agradeço a Deus e acho que sim, vamos ter que dar um jeito. Esse tipo penal, como é que ele vai ser enquadrado? Será que aquilo é substância? Se não é substância, é uma problemática que vai ser levantada e a gente vai ter que estar pensando efetivamente em soluções para esses tipos de conflito. Tudo bem? Vamos lá, então. O segundo questionamento vem da Jordana Magalhães, de São Paulo. Professor, o que é uma cláusula contratual abusiva? Professor, o que é uma cláusula contratual abusiva? Simples. Cláusula contratual abusiva é aquela que esteja em desacordo com o princípio da boa-fé objetiva. Vejam, o Código de Defesa do Consumidor é uma lei principiológica, pautada em princípios. E um dos princípios basilares é o princípio da boa-fé. Só que o princípio da boa-fé se subdivide em boa-fé objetiva, aquilo que as pessoas pensam sobre você, a sua imagem, sua reputação, seu bom nome. E a boa-fé também pode ser boa-fé subjetiva. Boa-fé subjetiva é a ausência de conhecimento do ilícito. Já viu quando pessoas falam assim, eu não agi de má fé, eu agi de boa fé. O que ela estava dizendo? Eu não sabia, eu não queria, eu não tive aquela intenção. Vejam, num código que consagra a responsabilidade objetiva, não seria razoável trabalharmos com hipótese de responsabilidade subjetiva. Não sabia? Deveria saber. O artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor diz que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. E mais, o artigo 68 do Código de Defesa do Consumidor, até por analogia nós podemos aplicar, porque ele diz fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser capaz de induzir o consumidor. O que é isso? Boa-fé subjetiva vai se pautar aí? Não. Então, a boa-fé objetiva, que é a esperada no momento das contratações, é a que deve ser aplicada. Então, qualquer uma das hipóteses do artigo 51, que trata das cláusulas contratuais abusivas, diz, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais, entre outras que, Renato, todo esse rol aí, ele é exemplificativo ou taxativo? Ele é exemplificativo. Então, os 15 incisos do artigo 51 enumeram lá as cláusulas contratuais abusivas, só que esse rol é exemplificativo. E você pode me devolver a pergunta, aonde estão as outras? Em todos os atos que venham a estar em desacordo com o princípio da boa-fé objetiva. Vamos para mais uma pergunta. Agora vem do Lucas Pimentel, lá do Rio de Janeiro. Olá, professor Renato. Quais os princípios aplicáveis e qual a importância da utilização dos mesmos? Veja, Lucas, nós podemos utilizar o princípio da vulnerabilidade, o princípio da hipossuficiência, o princípio da boa-fé,
o princípio da confiança, o princípio da informação, o princípio da transparência. O código é uma lei principiológica, pautada em princípios. Quais os principais princípios? Eu falei para você. Agora, Renato, qual a importância disso? Qual a importância da aplicação de princípios? Vejam, os princípios, a Corte Constitucional Italiana já dizia que eram os princípios são o tecido da lei. Vejam, aonde a lei não se manifesta, aplicam-se os princípios gerais de direito. Eu tenho que concordar com isso. Só que eu vou dar um plus aqui. Vejam, se o direito serve para regular as relações sociais, os princípios existiam antes mesmo do direito se positivar. Eu li um autor espanhol há pouco tempo que ele diz o seguinte, é uma definição muito legal. Ele fala, olha, assim como o nascimento já gera direitos civis antes do registro, os princípios já produzem direitos antes mesmo de ter surgido a lei. Assim como o nascimento sem o registro civil já produz direito, os princípios também produzem por si só. Olha, então o tempo pode passar e a lei vai continuar atual, porque os princípios vão estar preenchendo eventuais lacunas. Bom, agora, olá, professor Renato, qual a diferença entre hacker e cracker? Eu vou deixar esse questionamento para o nosso próximo bloco, tudo bem? Voltamos em seguida respondendo a Mariane Amorim, lá de Catanduvas. Um abraço, daqui a pouco a gente retorna. Professor Renato, qual a diferença entre hacker e cracker? Ué, tem diferença? Hacker, cracker? Tem sim, tem toda a diferença. Vejam, o hacker, ele invade o sistema, mas ele não causa dano. Existem pessoas que invadem o sistema de defesa, existem pessoas, até teve um caso famoso que virou até um filme, de um jovem que invadiu o site da NASA, ele entrou, teve acesso a todas as informações e tudo mais. Esse camarada é o quê? Um hacker. Ele invadiu, mas não causou dano. Vocês podem ver aí as questões agora do Wikileaks, né, que está mexendo aí, será que ele é um hacker, será que ele é um cracker? Aquelas informações estavam disponibilizadas. Na verdade, eu acho que não teve nem dano nenhum ali. Quer dizer, o dano pode até ter ocorrido, mas a conduta culposa não existiu. Tanto que eles tentaram pegar lá o responsável do Wikileaks por um problema na Suécia, um problema de cunho sexual, para tentar desvirtuar um pouco aquela informação que foi dada pelo próprio governo americano. Coisa muito... Tá bom, já o cracker não. O cracker, ele invade o sistema para causar dano. Ele implanta na tua máquina um vírus. Antes de mais nada, muita atenção. Se você receber um e-mail, olha as nossas fotos no final de semana, veja só o golaço do fulano de tal. Muito cuidado. Olha, comprovante de depósito na sua conta. Clique aqui para ver. Nunca clique. Porque a partir do momento que você clicar ali, você pode estar instalando a tua máquina e a tua máquina vai estar sendo robotizada, né? Uma legião de zumbis, vamos dizer assim, em que um cracker, esse sim, pode estar manipulando todo um sistema para causar dano a outras pessoas ou a você mesmo. Existem sistemas de crackers, vamos dizer assim, que eles pegam como se fosse um filmezinho do que está acontecendo ali, da tua navegação. Então você entra num banco para fazer uma transferência bancária, fazer uma operação bancária, e eles vão ver lá a senha que você digitou e tudo mais. Bom, muito cuidado nesse tipo de relação com hackers ou crackers. Agora vem a pergunta do João Paulo Viana, lá de Foz do Iguaçu. Professor Renato, segurança bancária existe? Olha, João Paulo, vou dizer uma coisa para vocês. Sim. Sabe por quê? Os melhores crackers, bem como os hackers do mundo, são os brasileiros. Os melhores hackers do mundo são os brasileiros. Então, a nossa segurança bancária também é a melhor do mundo. Existe segurança bancária. Vejam, a nossa segurança está evoluindo a um ponto que nós não chegamos a 100% de eficiência. É verdade, sempre um dano poderá surgir. Isso é inegável. Porém, instrumentos são utilizados para poder minimizar. Vejam, já foi colocado até no interior de São Paulo uma técnica de leitura biométrica.
né? Você colocava o dedo e tudo mais, mas ficou comprovado que esse negócio de colocar o dedo não dava certo, não, porque já tinha gente assaltando o dedo, pegava o dedo do usuário, colocava lá, fazia o saque, não dava. Agora, o que tem de mais moderno, que ficou no interior de São Paulo e agora já tem no Rio de Janeiro também, é a técnica de leitura de veias. Você coloca a mão por sobre um espaço que existe no caixa eletrônico e aí lê aquela codificação das suas veias e você faz o saque. Isso é o que tem de mais moderno. E detalhe, leitura de veias você tem que estar vivo, né? Bom, nesse momento eu faço essa afirmação, a segurança bancária existe, mas não é 100% seguro. Então, prestem muita atenção e os fornecedores, caso venham a oportunizar qualquer tipo de risco por essa tecnologia que desenvolve, eles têm que se responsabilizar diretamente pelos prejuízos causados aos consumidores. Bom, mais uma pergunta, professor Renato, como definir oferta? E a oferta pode se tornar contrato? Vem da Rose Flávia, lá do Rio de Janeiro. Rose, deixa eu te responder. Primeiro, definição de oferta. O artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor diz que oferta é todo meio de informação suficientemente preciso, veiculado de qualquer forma. Então, peraí. Se eu recebi um panfleto, aquilo é uma oferta? Sim. Se eu recebi um e-mail, aquilo é uma oferta? Sim. Se eu recebi uma promessa daquele fornecedor, aquilo é uma oferta? Sim. Se a gente está falando de transações virtuais, se você recebe um spam, aquilo é uma oferta. E vem cá, Renato, ela pode se tornar contrato? Olha o que eu disse no artigo 30. Todo meio de informação suficientemente preciso, veiculado de qualquer forma, se torna contrato. Por quê? Integra o contrato. Eu afirmo para vocês podem pegar aquele spam que vocês receberam, grampeiem na nota fiscal do produto, grampeiem no contrato. Se você tiver qualquer problema anos após, você pode invocar as regras do Código de Defesa do Consumidor. Não tem problema nenhum. Olha, foi muito bom responder todos esses questionamentos e estou aqui para tirar as principais dúvidas. O e-mail vocês já conhecem, saberdireito@stf.jus.br, e encaminhem lá com os dados de vocês, com as principais inquietudes, e eu vou ter o maior prazer de respondê-los.